Então, boa noite, gente. Estão ouvindo bem? Tá parecendo meio baixo demais, tá? Então, a gente vai estar tocando então agora umas musiquinhas para harmonização. E a primeira música que eu escolhi se chama Família. Viver em família é alto astral, é divertido e também fraternal. Nela me sinto amado e protegido. Família tem crise, tem briga e revide. Fé, paciência e o amor balançam, mas não se engane, por nela haver erros. Família ensina a amar. Oh, yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Yeah. Família, nessa eu vou. Viver em família é alto astral, é divertido e também fraternal. Nela me sinto amado e protegido. Família tem crise, tem briga e revide. Fé, paciência e o amor balançam, mas não se engane, por nela haver erros. Família ensina a amar. Oh, yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Yeah. Família, nessa eu vou. Ninguém vive sozinho, todos temos um ninho. Basta você olhar a família em todo lugar. Oh, yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Oh, oh, oh. Então, agora eu vou tocar uma música que se chama Agradecer, né? Que fala muito de agradecimento já pelo nome. De todas as coisas que saem de ti, são as pequenas coisas que fazem sentir das mais grandes coisas que guardas pra ti. Saem simples coisas que fazem sorrir. Um sorriso que
posso agradecer por todas as coisas que fazes por mim. Meus sorrisos são poucos quando falo de ti. Pra você pouca coisa, mas é tudo pra mim. Pois são as simples coisas que me fazem sorrir. Um sorriso que faz clarear a manhã, as gotas que caem e sobem ao céu, do mar as estrelas um pouco a dizer. Só posso agradecer um sorriso que faz clarear a manhã, as gotas que caem e sobem ao céu, do mar as estrelas um pouco a dizer. Só posso agradecer as coisas que fazes por mim. Só posso agradecer. Meus sorrisos são poucos quando falo de ti. Só posso agradecer. Boa noite, meu nome é Dilva Zeferino, eu sou evangelizadora e coordenadora da Família, Infância e Juventude da 4ª União Regional Espírita de Santa Catarina. Boa noite, meu nome é Marcos Túlio, do setor Família da 4ª URI, e aproveito para agradecer a Luísa Bittencourt, que estava nos acalorando à noite com as músicas que ela tocou. Então, muito agradecido a Luísa Bittencourt. Agradecemos também à Casa Espírita Nova Era pelo convite feito a nós para falar sobre evangelização espírita. E aos nossos teleouvintes que nos assistem à distância, a partir das diversas plataformas que temos aí o Zoom, temos aí Facebook, e amanhã, já lembrando que nós teremos, a partir das 9 horas, estará liberado também no YouTube. Vamos fazer a nossa prece, então, para que nós possamos nos harmonizar e passar o conteúdo da palestra de hoje com o tema Evangelização Salva. Por alguns instantes, vamos, aqueles que desejarem fechar os olhos, manter o nosso pensamento sempre elevado, para que a espiritualidade possa nos envolver com salutares vibrações e que possamos sair desta palestra com um conhecimento mais aprofundado a respeito da importância que é a evangelização. E assim, Mestre Jesus, felizes, agradecidos por essa oportunidade, que possamos seguir com a nossa palestra e que todos possam estar iluminados para absorver esse conhecimento que vamos pô-lo em prática nesse momento. Que assim seja. O que é evangelização espírita? Evangelização espírita infanto-juvenil
é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita. É a vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Exatamente. Essa evangelização espírita. E quando falamos em evangelização, por que evangelizar? Por que evangelizar a criança, o jovem? Vamos lembrar que Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, que durante toda a existência corpórea do Chico Xavier esteve presente, ele nos traz exatamente a importância em relação à evangelização já da criança em tenra idade. Ele nos adverte que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, costuma nos dizer, então, Emmanuel, que o espírito ainda se encontra naquela fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, o seu corpo físico. Então, suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novos caminhos. Ou seja, na fase da infância até os 7 anos, é a fase mais propícia para que nós coloquemos novos conceitos às nossas crianças. Não que a outra fase, a partir da infância, também não seja importante, da qual nós vamos falar. E com relação aos adolescentes, os nossos jovens, a busca de conhecimento e de sentido para a vida torna a juventude um período propício, muito propício à reflexão. Olha só, a reflexão. Falta-nos muitas vezes a reflexão. E ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios, porque todos nós nos comprometemos, antes de reencarnar, a ter determinadas atitudes, principalmente a trabalhar, a pensar, a agir no bem. E, mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima, que também é fundamental, e ao cultivo de atitudes responsáveis por meio do seu livre-arbítrio, que todos nós temos, do reconhecimento da lei de causa e efeito, da vivência das leis morais, consolidada na justiça, no amor e na caridade. Então, veja como é importante a gente ter esse conhecimento que Emmanuel nos resume de uma forma muito simplória e que tem muito a ver. Se a gente for analisar palavra por palavra, a gente fica impressionado com a tamanha sabedoria desse espírito que nos fala a respeito da evangelização. Muito bem. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12, comenta que louváveis esforços têm sido feitos para que a humanidade progrida, que vivemos a era da regeneração. E o que a evangelização espírita tem a ver com este momento? Estamos recebendo espíritos na forma da infância e da juventude que vêm buscar orientações e conhecimento pelo Evangelho de Jesus Cristo. A evangelização espírita promove a integração do evangelizando com Deus e com o próximo. Ou seja, nosso objetivo primordial é a formação do homem de bem com a nossa evangelização. Nós, evangelizadores, sabemos da grande responsabilidade de receber a criança e o jovem no momento de estudos. Colocamos em prática, a partir do conhecimento da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para obtermos aprimoramento moral e alcançarmos a tão esperada transformação social. Mas nós, evangelizadores, a partir deste livro que eu vou mostrar nesse momento, Evangelização no Mais Além, ditado pelo espírito Lúcio de Abreu, psicografado pela médium Janaína Farias, ampliou
o conhecimento das estruturas organizacional, da espiritualidade, no momento da evangelização na casa espírita, na qual nós iremos compartilhar algumas coisas que aqui eles trouxeram e também outros livros, né, que a gente procura estudar. Nesse livro, ele nos traz que quando nós estamos no trabalho da evangelização na casa espírita, 2 horas antes de nós nos deslocarmos para lá, a espiritualidade já chega na casa espírita e já está lá organizando o ambiente da casa. Antes mesmo dessa equipe, outra equipe de construtores já estava nas salas para a preparação do ambiente e da aparelhagem. Aparelhagem que é a mesma utilizada em reuniões mediúnicas, que vai plasmar nas salas de evangelização cenas da época de Jesus, que são absorvidas tanto pelo evangelizador que preparou a aula, se dedicou, fez a pesquisa, e pelos evangelizandos. O ambiente espiritual, ele fica saturado pelas histórias de Jesus. Músicas doutrinárias e leituras edificantes alcançam e envolvem por completo o espírito milenar ali presente, impregnando em seu perispírito o amor do Cristo, a paternidade amorosa e justa de Deus. Com isso, a psicosfera do ambiente desperta os sentimentos e os valores eternos do bem. Por isso, muitas vezes, nós estamos lá na sala de evangelização, nós evangelizadores, né? E sentimos que a aula que preparamos, ela ampliou, ela se modificou, porque não estamos sozinhos. A espiritualidade está lá conosco, nos auxiliando. Nós, evangelizadores, somos ferramentas nas quais precisamos nos preparar, estudar, pesquisar, e lá eles dão o tom necessário para aqueles espíritos que estão ali presentes. E sabendo que, além dessas 2 equipes que já estão lá no trabalho, esse livro nos traz que existe uma outra equipe, que são uma equipe que ela organiza toda uma pesquisa do evangelizando que está lá presente. Nós todos temos fichas, né? Temos fichas no SUS, temos fichas no consultório médico e temos a nossa ficha no plano espiritual também. E com certeza o nosso guia espiritual está ali atualizando a nossa ficha diariamente também de tudo que estamos fazendo. E para essas crianças que lá chegam na evangelização, também é feito um levantamento, uma ficha com uma foto da criança, informações gerais sobre a sua atual reencarnação, informação sobre a família, recursos materiais e espirituais, condições psíquicas e emocionais, habilidades, dificuldades a serem vencidas e suas tendências. Para que tudo isso, Dilva? Com certeza, né? Nós, como bem sabemos, a espiritualidade é muito mais organizada do que nós aqui no nosso plano terreno. Essas informações são organizadas para ser levadas para os atendimentos necessários que essa criança e essa família precisa. Além de tudo, essas informações também são transferidas para o evangelizador em intuição, para que ele possa preparar um material de estudo para alcançar esses espíritos e auxiliá-los. O ambiente espiritual, saturado pelas histórias de Jesus, músicas, leituras edificantes, faz com que esse espírito milenar se desperte, se fortaleça, e com isso vencem as suas tendências, porque nós somos espíritos que viemos para progredir, mas as nossas lembranças passadas ainda são muito difíceis. E com isso, muitas vezes acabamos repetindo, e é o Evangelho de Jesus, a evangelização, a oração, que faz essa
faz com que nós tenhamos força e condições de modificar tudo isso. E dentro de tudo isso que você fala, Lida, a gente fica impressionado que parece que a gente está com um trabalho, mas não está tendo aquele atendimento da espiritualidade. Muito pelo contrário, a espiritualidade se esmera em nos ajudar, em contribuir. Nós temos uma cópia, ainda que imperfeita, do que é realizado na espiritualidade. Porque na espiritualidade a gente sabe que as coisas funcionam bem. É aqui a situação que nós, muitas vezes do movimento espírita, temos um pouco de dificuldade, mas somos seres em perfeição, então naturalmente que é compreensível também tudo isso. E lembrando que Santo Agostinho, né, que nós costumamos chamar de Santo Agostinho, porque foi da Igreja Católica, mas independentemente disso, Santo Agostinho nos traz mensagens fantásticas dentro da codificação espírita. E ele diz o seguinte, né? Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Olha a responsabilidade que ele nos coloca no sentido de levar essas almas a terem o conhecimento da divindade. E no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão número 208 que vai perguntar o seguinte, né? O Allan Kardec pergunta aos espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o do filho depois do nascimento deste? E a espiritualidade maior vai nos responder: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos, pela educação. Então, constitui-lhes isso uma tarefa, uma missão, é uma missão. E tornar-se-ão culpados, naturalmente, os pais, se vierem a falir nesse seu desempenho. Então, é muito importante lembrar isso. Nós devemos fazer todo, mas todo o possível, e muitas vezes a gente até ouve o impossível, inclusive, para encaminharmos os nossos filhos até Deus. Também lembrando de Leon Denis, que foi um dos precursores do Espiritismo, depois, né, de Allan Kardec, ele continuou todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e que tem inúmeros livros. Ele diz o seguinte: estudemos desde o berço, olha só, desde o berço, as tendências que a criança trouxe de suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e a ampliar, ou melhor, aniquilar as más. Ou seja, nós devemos, então, desde o berço, já trabalhar com essa criança com o objetivo de fazer com que ela possa se encaminhar até Deus. Por isso mesmo, né? Muitas casas aqui da Quarta URI, nós temos a evangelização de bebês, na qual atende essa criança desde quando ela está sendo gestada. Gestada, inclusive, né? Nós temos esse trabalho. Mas temos, depois que ela nasce, ela é acolhida na evangelização de bebês, junto com os pais, até os 2 anos e 11 meses. Ali, ela se sente cativada. Aquele espírito, ele é todo acolhido nas suas necessidades, junto com a família e o Evangelho de Jesus. Isso é uma informação que todos nós devemos ter. Bezerra de Menezes, por exemplo, que também outro espírito que hoje poderia se encontrar, né, habitando outras esferas, não muito pelo contrário, um espírito de luz, iluminado, que preferiu ficar ainda acompanhando o desenvolvimento dos espíritos que aqui estão encarnados. Então, a gente tem que agradecer a Bezerra de Menezes, que ficou para manter-nos nesta linha de crescimento espiritual, moral espiritual. E Bezerra de Menezes nos deixa claro também o seguinte, que a criança hoje é um abençoado solo arroteado. O que significa isso? No sentido de que é um solo apropriado, um solo preparado, que aguarda a semente da fertilidade e da vida. E, necessariamente, atendida pela caridade libertadora do Evangelho de Jesus, nas bases em que Allan Kardec a atualizou. É o celeiro fecundo que se abarrota de esperanças para o futuro. É uma criança que se evangeliza e
como adulto, se levanta no rumo da prosperidade. Então, isso é muito interessante, porque o nosso querido Bezerra de Menezes deixa-nos claros que devemos já olhar para aquele ser como não simplesmente como um pequenino, uma criança, um corpinho de carne, mas sim como um espírito que ali está retornando e que nós temos grande responsabilidade sobre esse espírito. Muitos livros também trazem, né, a fala de espíritos que sentem medo de reencarnar. E quando eles são levados a conversarem com os espíritos que vão receber como pais, eles imploram que apresente Jesus para eles nesta encarnação. E a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os evangelizadores e essa dinâmica. Então, os pais são aqueles que recebem esse espírito, tem todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo esse compromisso com esse espírito. Mas o evangelizador é, sem dúvida, um importante aliado da família e da equipe espiritual no processo de transformação moral da criança e do adolescente. Por isso eu vou... E para tornar este momento de evangelização mais atrativo para nossas crianças e jovens, durante esta pandemia de recolhimento social, a coordenação da área da Infância e Juventude Nacional, da FEB, organizou uma formação de ferramentas virtuais para evangelizadores. O projeto Semear capacita os evangelizadores para o trabalho com as crianças e jovens em ambientes virtuais. E, naturalmente, junto à família, né? E esse projeto está se dando nesse momento na nossa URI, onde nossos evangelizadores estão procurando se capacitar, aprender. Então, assim, todos estamos na pandemia, todos estamos com a nossa rotina modificada, mas os nossos queridos trabalhadores evangelizadores estão dando conta de toda essa modificação de rotina e estão se debruçando no estudo da preparação da aula de evangelização para atender os nossos evangelizadores evangelizando por aulas online e estão buscando aprender recursos para melhor cativar essas crianças. Mas, pois somos chamados para essa tarefa tão valiosa e responsável que é a evangelização. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as energias, né? As energias que são veiculadas numa sala de evangelização são tesouros imensuráveis. Assim, neste período, estamos com nossas aulas de evangelização virtuais, no mesmo dia e no mesmo horário que tínhamos presenciais. Os pais dos menores recebem do evangelizador as aulas de evangelização para repassarem a seus filhos. E nesse momento, a espiritualidade amiga poderá contribuir levando aos nossos lares aquela energia salutar que era aplicada aos evangelizandos nas salas de evangelização na casa espírita. Essas emanações fluídicas são, assim, maravilhosas e fazem com que nós, nas nossas casas, no momento da evangelização, aconteça todo um bem-estar orgânico com os nossos pequenos, com as nossas famílias, um equilíbrio emocional maior que todos nós estamos precisando, a higienização dos ambientes e a harmonização e a paz de espírito. Sabendo que o banho, que é uma higienização do corpo, tomamos todos os dias. E tem aquele dia que a gente capricha no banho, não é mesmo? E assim também é na nossa evangelização. Nós podemos fazer o evangelho, fazer as nossas orações com as nossas crianças, mas que possamos dar continuidade nas aulas de evangelização, que
são momentos muito especiais. Então, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê do tema desta palestra, Evangelização Salva. A partir de uma vivência da evangelizadora Sheila Passos, de Belo Horizonte, da qual ela conta uma experiência muito significativa e que nos serve para refletir sobre o valor da evangelização. É o caso do Wellington. Então, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa singela história, esse singelo caso que ela nos contou e nos sensibilizou enquanto evangelizadores que somos. Sheila conta que em uma casa espírita, em meia periferia, não tinha evangelização. E ela, que trabalhava em uma outra casa, foi convidada para auxiliar na evangelização nessa casa. Chegando lá, a casa estava toda depredada e abandonada, e tinha 80 crianças precisando ser evangelizadas. No primeiro dia de evangelização na casa espírita, ela, na maior da boa vontade, ela e alguns colegas, né, se depararam com um menino com uma barra de ferro que ficava batendo.